Bem-vindos ao Clube Geek Show, o programa do Clube Geek. Eu sou o Daniel e estou aqui com o Rui e com a Sara. Hello! Olá pessoal! E hoje temos aqui um tema muito interessante. Vamos falar sobre Dark, a nova série da Netflix, sobre viagens no tempo. E a partir daí vamos falar sobre viagens no tempo no geral. Os vários tipos de viagens no tempo, filmes sobre viagens no tempo, teorias sobre viagens no tempo, tudo sobre viagens no tempo. Sara e Gui, eu andei aqui a vender Dark durante alguns programas. Vocês já viram? O que é que acharam, assim, no geral? É assim, eu tenho a dizer que gostei bastante do final da série. Acho que o ritmo da série no final começou tipo picking up e achei isso interessante. Agora, o início, meio da série, achei um bocadinho séria demais. Eu estava assim um bocadinho tipo quase ofendida com o quão séria a série é. Tipo, deu-me um bocadinho uma ideia de ser uma série um pouco telenovela alemã, mas com muita seriedade, não sei, foi essa a Yeah, é impressão um com que bocado. fiquei, sim, no início. Mas tenho a dizer que o conceito de time traveling, portanto, viagem no tempo, nesta série está bem conseguido. E parece-me estar coerente na maior parte do tempo. Não pensando em alguns pormenorzinhos que podiam estar melhores. Sim, sem dúvida. A história, o enredo da viagem no tempo propriamente dita está muito interessante, está bem explorado, tem 3 ou 4 surpresas lá pelo meio que são muito giras, são explorações muito engraçadas da viagem no tempo, mas tal como tu disseste, Sara, aquilo tem demasiado de telenovela. Parece que a série passa, não quero exagerar, mas vou dizer quase 60 a 70% do seu tempo a focar a narrativa nos dramas interpessoais das personagens, que na maior parte das vezes são aquelas coisas típicas da telenovela, de quem é que dormiu com quem é que traiu quem é que está a mentir a quem. Que durante imenso tempo eu pensei que eles estavam a preparar isso tudo para depois voltarem ao passado e alterarem a resolução desses eventos. Isso se calhar ainda vai acontecer nas próximas temporadas, mas nesta primeira temporada não aconteceu, portanto fica-se com a sensação de que todo esse drama foi um bocado supérfluo à narrativa da viagem no tempo. Mas para além disso, a viagem no tempo propriamente dita está muito gira, a série tem um tom muito engraçado de Stranger Things e surpreendentemente de Fargo ao mesmo tempo, que Muito eu tempo, gostei sim. O muito. tom, né? Yeah. Yeah. O tom, a atmosfera, Sim. é muito... É muito Fargo, aqueles planos Yeah. parados, introspectivos, as cores pastel por todo o lado. Só que depois, à medida que a série avança, esse tom não consegue sustentar o entusiasmo e o interesse na série, e é quando a narrativa começa a ficar muito novelesca e muito séria, como tu estavas a dizer, Sara, que me perde um bocado. Mas no geral é uma série engraçada, sim. Sim, e também tenho a dizer que o acting, regra geral, não é grande coisa, infelizmente. Tens aquela personagem a detetive que parece a Drew Barrymore com 20 anos em cima, que só eu estou a fazer a expressão dela agora, mas assim com os olhos assim muito tipo abertos, tipo parece que... Arregala muito os olhos e fecha muito a boca com muita força, Sim. e essa é a expressão dela para tudo. E o ator que faz de Ulrich, Que é o Mads Mikkelsen, versão barata. mas ele se calhar até é o melhor ator da série, Provavelmente, possivelmente, sim, possivelmente. Mas o acting deixou um bocadinho a desejar, eu sinto. Mas diz-nos tudo, Daniel. Eu já falei tudo, tanto sobre Dark. É assim, eu considero Dark uma das melhores séries do ano passado. Em termos de argumentos, é talvez uma das melhores que eu já vi até hoje. Agora, vamos discutir assim um bocadinho o final da primeira temporada. Porque, portanto, nós temos os 3 portais que estão fixos em três eras. Sim, E tu só consegues viajar para essas 3 eras, não consegues viajar para outras eras, né? sim, Ou para outros anos. sim. Ahm,
Mas no final, o puto, que agora não me lembro do nome, peço desculpa, viaja para 2050 e tal, não Sim, é? para o Sim, futuro. isso eu Agora, gostei imenso. exato, agora, como é que. E também vimos que a mulher, a velha, que Sim. teve à frente da central nuclear, a casa dela ou o lar dela era em 2050 e tal. Portanto, ela viaja de uma outra forma que não os túneis. Certo. Agora, como é que. Como é que isso é possível? O que é que vocês. Será que ele realmente viajou dentro da mesma linha temporal? Como é que vocês viram o final uh, da temporada? Hum, eu não sei, eles deixaram muitas perguntas em aberto, não responderam a tudo, mas eu senti que o final foi minimamente linear, de certa maneira. Uhum. Hum, portanto, o miúdo, como é que ele se chama? Ai pá. Epá, não sei. Jonas, Jonas, exato. Jonas, é isso mesmo. Gabardine O da amarela. gabardina amarela, exatamente. Exatamente, Yeah. gabardina amarela. Hum, não sei o que dizer em particular sobre isso. A sensação que dá, ou pelo menos aquilo que a série dá a entender até este momento, é que esta é uma daquelas histórias de viagem no tempo em que não é de facto possível alterar os eventos da história. Ou seja, mesmo que voltes ao passado e tentes mudar alguma coisa, o futuro é como é porque já tem em conta que tu voltaste ao passado e tentaste mudar coisas. Exato. Dá muita sensação de ser isso que está a acontecer. Mas, Não, e é. sim, mas, E é porque, desculpem, e é porque sim, o puto, a gabardina amarela em adulto, que é o tal homem misterioso, não é? sim, Ele acredita que vai destruir o portal e ele próprio acaba por criar o portal. Portanto, sim, todas as tuas decisões, quer sejam boas ou más, não é? Já está tudo pré-definido. sim. Agora, a tua pergunta era como é que a velhota conseguiu viajar no tempo, então? Exatamente. Pois isso, claramente é uma coisa que eles vão responder na outra temporada, mas eu assumo que talvez à custa... Nós nunca chegamos a perceber bem o que é que aquela máquina faz, pois não? Ela abre um portal, Porque certo? Ela abre um portal, é é isso? assim, na gruta existem 3 portais fixos, que ninguém sabe quem criou, até portanto, não foi explicado. Depois temos o padre, Sim, que o padre está realmente a tentar criar um portal, ou melhor, uma máquina do tempo. É por isso que sim, ele usa os putos e tudo mais, pronto. Também não sabemos quem é que é o padre. Pois. não. Agora, nós sabemos é que no final da temporada a máquina realmente funciona porque abre-se um portal naquela cave, não é? E as duas portagens trocam. Portanto, epá, agora não lembro dos nomes, nomes alemães são muito complicados, mas o puto de 52 Sim, viajou para 2019, certo? Sim. Exato. E o gabardina amarela, em vez de viajar para 52, foi para o viajou para o futuro. futuro. Yeah. Mas, ao mesmo tempo, se aquilo é um portal de três vias, como é que o. Não. Espera. Não. Ok. Já é complicado. É muito confuso. Portanto, é assim, o puto de 52 viajou para os anos 80. Os Que é anos onde estava 80, a gabardina exatamente. amarela. Sim, Exatamente. sim. E a gabardina amarela viajou para o futuro, para 2050 e tal. Agora, se aquilo é um portal de 3 vias, como é que esse portal não abriu na cave em 2019? Isso é que é o grande mistério. Porque nós tínhamos a polícia e o marido na cave, naquele exato momento, mas o portal não abriu Mas estás a na dizer cave. para o miúdo da gabardina amarela, porque é que ele apareceu no futuro num lugar que não a cave. Sim, e também porque é que o portal abriu em 1950 e poucos, em 1980 e tais, mas não em 2019. Certo. Se realmente aquela zona é um portal de 3 vias, porque é que só abriu para 2 vias? Entendes? Sim. O túnel de facto só tem 2 vias, certo? Mas partimos do princípio que uma das vias é
é uma das 3 vias. Portanto, se já estás a passar pelo portal, estás numa das 3 vias, certo? Não, pera, Sim. o portal, basicamente, tens aquela representação simbólica do túnel que Sim, eles atravessam, sim. que a meio bifurca. Exato, Portanto, basicamente, tens 3 túneis que se encontram no centro. exato. Exatamente. Cada um Portanto, já estás numa das linhas temporais se estás a passar pelo túnel. Exato. Se entras no túnel em 2019, só podes sair em 86 ou 53. Acho que é 53. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, como é que ele, entrando numa das portas, sai num lugar que não seja nem fisicamente nem temporalmente 1986 ou 2019? Como é que ele vai parar ao futuro? Tem de haver. Sim, mas a questão é que ele não usou os túneis. Ele usou. Pois não. Ele usou um portal que foi criado. Abriu um portal, exato, dentro da Exatamente, própria... daquele, entre aspas, bunker. Portanto, Certo. o eu adulto do puto, ao acionar a bomba, ele nesse momento criou, portanto, o portal foi criado quando ele acionou a bomba para destruir o portal. Portanto, lá está, é o ovo e a galinha que os usam muito na série. Sim, Portanto, sim. que é que vai primeiro, o ovo ou a galinha, sim. porque a personagem está a destruir o portal, mas ao mesmo tempo é ele que cria o portal com a bomba. Yeah. Não é? Sim. Portanto, se realmente aquele portal é de 3 vias, não é? Sim. E a cave é o centro. Portanto, tu tinhas o rapaz em 53 na cave. Tinhas o puto de gabardina amarela na cave em 86. E tinhas a polícia com o marido na cave em 2019, certo? Sim. Pronto. Agora, porque é que o portal só abriu em 53 e em Sim. 86? E porque é que não abriu em 2019? Essa não. também é uma outra pergunta que me está a bater na cabeça desde que eu vi o episódio. Pois. Não é? Em princípio, terás 2 opções para isso. Ou de facto eles conseguiram mudar alguma coisa e não sabem o que é que foi. Ou seja, Ok. na realidade é possível mudar mesmo o futuro. Eles é que ainda Exato. não descobriram o que é que têm de fazer para mudar o futuro. E alguma destas coisas que nós vimos durante esta primeira temporada mudou efetivamente o futuro e quebrou esse loop temporal e agora estamos a ver resultados diferentes. Exato. Ou alguém no futuro, ou até no presente talvez, tem uma maneira diferente de interferir com esses portais. E há aqui outros agentes e outros fatores que nós ainda não conhecemos. Tem assim, qualquer coisa a ver com a radioatividade, porque a própria Sim, velhota exatamente. nos anos 80 estava a investigar as grutas Exato. e tinhas bidões radioativos. Isso Sim, tem que mas ser nossa, uma implicação qualquer. Exato, mas a questão aqui é que há 2 maneiras de viajar no tempo. Há as grutas e há a máquina do padre. Sim, Há as 2 maneiras. Pois, Não é? ainda temos a máquina do padre. Exatamente, porque era assim que o padre se via livre dos corpos dos putos. Exato. yeah. Pronto. A questão é que tudo isto teve. Porque assim, se o eu adulto do puto de gabardina amarela estava realmente a trabalhar para a velha, ele de facto teve que ir para o futuro. Portanto, tudo isto aqui já aconteceu. Pois, Não é? porque Portanto, o que é que ele poderá- mais velho vem do futuro. Exatamente. Yeah. Exatamente. Portanto, ele agora vai conhecer a velha, vai acontecer tudo o que já nos contaram, não é? Yeah, Basicamente. Yeah. O que não Portanto, sabemos. tudo isto aqui, exatamente, tudo isto aqui teve que acontecer. Agora, realmente, o que o Gui diz é interessante. O facto do portal não ter aberto em 2019 quer dizer que poderá algo ter mudado. Mas pronto, a teoria que a série apresenta é que realmente a linha temporal é fixa e é inquebrável. Portanto, Sim. impossível tu mudares ou o passado, ou o futuro ou o presente. Não é? Yeah. Sim, isto é tudo muito complexo, for sure. Sobretudo porque ainda não temos os elementos todos. Exato. Esta era uma coisa que eu vinha, por acaso eu e a Sara vínhamos a conversar antes de começarmos a fazer o podcast hoje, que é
a maior parte dos filmes e das obras de viagens no tempo, na maior parte das vezes, põem todo o seu peso narrativo à volta do enredo e da maneira como o enredo é complicado à custa da viagem no tempo. E a grande piada de um filme ou de uma série de viagem no tempo é chegares ao fim e tentares perceber o que é que aconteceu de facto, Exato. quais foram os fatores, quais foram os fatores que influenciaram mais, quais são as regras que regem a viagem no tempo naquela obra específica. Na maior parte das vezes, esse resolver dessa dúvida, esse resolver do mistério de como é que aquilo está realmente a funcionar, é a grande piada do filme, e perceberes como é que as coisas se estão a passar costuma ser a resolução desses filmes, porque só no fim é que tu tens realmente as peças todas para poderes perceber se aquilo era de facto consistente e coerente desde o início até ao fim ou não. Claro. Com esta série é um bocado mais complicado, porque como vão haver mais temporadas, nós não fazemos ideia de que outros elementos é que ainda vão haver aqui, portanto é particularmente difícil estar a conjecturar para esta série, porque dá-me mesmo a impressão que isto que nós estamos a dizer agora dá a ideia que este loop temporal onde eles estão é imutável, eles não conseguem mudar o futuro. Se calhar nem sequer vai ser assim. Eles se calhar na próxima temporada introduzem elementos que desfazem essa ideia. Yeah. Que honestamente é uma decisão muito engraçada do ponto de vista narrativo. Ou seja, enganares o teu público a acreditar, ok, isto é uma daquelas viagens no tempo em que não é possível mudar e tudo já foi feito, e depois começares a introduzir elementos que subvertem essa expectativa. Yeah. E isso é uma ideia engraçada para construir uma narrativa, sem dúvida. Sim. Mas olha, Gui, vamos aqui começar a entrar em ficção científica pesada. Vamos a isso. E vamos começar aqui a teorizar as coisas. Portanto, nós podemos ter dois tipos de viagem no tempo. Portanto, podemos ter uma viagem no tempo em que nós estamos sempre na mesma linha temporal, não é? como Dark, por exemplo, ou como Agents of S.H.I.E.L.D. mais recentemente. Não é? Ou podemos ter uma viagem no tempo em que cada vez que nós viajamos no tempo, vamos parar a um universo paralelo. Portanto, cada vez que nós viajamos, criamos uma nova linha temporal. Exato. Exatamente. O simples facto de voltares ao passado Cria uma nova... já está a alterar alteraste as coisas. Exato. Yeah. Exatamente. Portanto, cada vez que tu voltas, tu crias um novo caminho. Ok? Yeah. Portanto, nesse aspecto, tu consegues realmente mudar as coisas. É assim, tu não mudas as coisas, tu crias uma nova linha temporal onde aquelas coisas vão acontecer ou não. Sim. Entendes? Portanto, Sim. é uma falsa percepção de mudar as coisas. Sim. Exato. Entendes? A única coisa que acontece é que nunca consegues voltar ao teu tempo original. Exatamente. Agora, a questão aqui é o que eu gostava que nós agora discutíssemos era na teoria de que realmente estamos na mesma linha temporal, como é Dark, como é Agents of S.H.I.E.L.D., agora mais recentemente, se de facto todas as nossas ações influenciam as nossas ações, portanto, se nós voltamos atrás no passado, já está a influenciar o futuro, então realmente temos um tempo que é imutável, como tu disseste. Logo, teoricamente, é impossível tu sair desse loop, porque tu, ao sair do loop, já está predestinado a acontecer. Sim. Entendem onde eu quero chegar? Yeah. Portanto, como é que essas histórias de linhas temporais que são únicas conseguem realmente... As personagens conseguem realmente mudar as coisas? Como é que isso é possível? Olha, vou-te dar talvez um dos exemplos mais engraçados desse género de narrativa, que é, surpreendentemente ou não, o Harry Potter. Yeah. E agora, eu não sou o Potterhead que vocês são, e não quero estar aqui a enganar, mas acho que este plot device da viagem no tempo é no terceiro filme. É no terceiro filme, no Prisoner of Azkaban. No Prisoner of Azkaban, pronto, ok. Então, o que acontece, e mais uma vez, corrijam-me vocês os dois se eu me estiver a enganar, mas a Hermione tem lá o Time Turner, não interessa qual é o MacGuffin que ela usa para viajar, para a frente ou para trás, ou não, mas a determinada altura o Harry Potter e ela e o Ron estão em perigo, numa situação na qual parece que não vão conseguir safar-se, e de repente
entra uma pessoa que eles não conseguem perceber quem é, que os salva. Sim. E Que ele Exato. pensa que é o pai. que ele pensa que é o pai. Pronto. Mais à frente no filme, quando eles de facto descobrem que há que tem essa possibilidade de voltar atrás no tempo, de viajar no tempo, voltam para trás no tempo, para essa cena em que estão a ver-se a si mesmos no passado em perigo e estão a ver quando é que vai chegar o pai, quando é que vai chegar esta figura misteriosa para os salvar, e percebem que são eles próprios que têm de os ir salvar. Sim, é Porque- o Harry. Porque no passado É também- ele é ele que o Que, salva. que o salva, É sim. ele que se salva a si mesmo. Ok. Ou seja, nesse momento, nesse período em que o Harry Potter voltou ao passado para se salvar a si mesmo e depois tem de esperar o tempo todo até e tem de seguir, tem de ir paralelamente ao outro Harry Potter à espera que ele descubra que é possível viajar no tempo e à espera que ele use a maquineta para voltar atrás, todas as ações desse Harry Potter que voltou para trás no tempo e está à espera que aconteça, todas essas ações dele já estão pré-determinadas. Sim, Porque nada poderia ter Exatamente. acontecido de uma maneira diferente. exato. Exatamente. Ou seja, do ponto de vista narrativo, aqui o interesse não é não é como é que eles vão mudar o futuro, não é como é que eles vão mudar o curso dos eventos. Porque lá está, já está tudo absolutamente definido e pré-determinado e de acordo com essa lógica não podes mudar o curso dos eventos. A maneira como tu constróis uma história interessante acerca disso é esconder do espectador Exatamente. como é que as coisas se resolvem, quem é que volta atrás, que ações é que estão a ser alteradas. E é impressionante. questão é- Sim, sim. Diz, Sara, diz. Não, diz. é impressionante como é sempre surpreendente. Sim, Nós já sabemos, portanto, os dispositivos pelas quais estas narrativas são feitas, mas é sempre surpreendente no fim. yeah, Oh meu Deus, foi sempre ele all along. exato. Sim, É giro. isso é muito interessante. É. Mas, mesmo no Harry Potter, portanto, a linha temporal é imutável. Porque Sim. o que aconteceu no passado é influenciado pelo que acontece no futuro. Sim, Portanto, a minha questão é se realmente nós usamos a teoria de que o tempo é imutável, então nunca há escolha nas personagens. As personagens nunca conseguem fazer algo diferente do que já foi feito ou do que vai ser feito. mas tens um exemplo interessante, que é um exemplo interessante de filme de viagem no tempo, que é uma comédia barra drama, que é o Groundhog Day, com o Bill Murray. Ok. Sim, que ele repete o mesmo dia vezes sem conta. Exatamente, ele está preso num time loop durante imenso tempo. Não sabemos quanto tempo exatamente, mas pronto, é sempre o mesmo dia, portanto ele está preso naquele dia. E o que o faz sair desse time loop é basicamente aprender a amar e ser uma pessoa diferente e ser uma pessoa mais empática, e isso faz com que ele saia desse loop. Portanto, nesse exemplo em particular, as ações dele conseguem fazê-lo sair do puzzle que é aquele time loop. A questão é que desculpa, Daniel, deixa-me só. A questão é que nesse filme essa resolução em específico não é necessariamente internamente lógica com as premissas que eles estabelecem. Ou seja, aliás, para dizer a verdade, eles nunca estabelecem premissas rigorosas para esse filme. Exato. Portanto, aquilo que se tira dessa narrativa é que o que ele precisava de fazer era acertar com essas ações específicas, essa sequência de ações específicas que o tornavam uma pessoa melhor para ele poder fugir a esse puzzle. Mas o que eu acho que a pergunta do Daniel aqui é, nesse género de narrativa em que a linha do tempo é imutável, se há de facto alguma possibilidade das personagens mudarem o curso dos eventos ou se estão absolutamente inescapavelmente presas à pré-determinação e se de facto têm qualquer tipo de liberdade de escolha. Mas vamos pensar no exemplo do Prisoner of Azkaban. Se o Harry naquele momento não tivesse decidido em agir, o que é que acontecia? Eu acho que a questão é o que acontece é que ele nunca sequer teve a hipótese de decidir uma coisa Exatamente. diferente. Sim, certo. Portanto,
O Harry, naquele momento, ele não podia escolher não agir porque já estava predestinado que ele ia agir. Sim, Olha, é como em Dark, quando o velho volta para trás no tempo para matar o seu do passado, sim, não é? sim, Portanto, aquilo já aconteceu, sim. entendem? Portanto, o facto de ele ter decidido, ok, eu vou quebrar o loop ao matar o eu do passado, não levou a nada porque ele realmente já tinha feito isso. Já tinha feito isso e Portanto, sobreviveu. Não é? exatamente, Yeah. exatamente. Portanto, todas as escolhas que as personagens façam, mesmo que seja uma escolha para quebrar o ciclo, eles não vão quebrar o ciclo porque eles já fizeram isso. Não é? Certo. Mas também, por exemplo, vamos pensar se calhar noutro exemplo. O Butterfly Effect Ok. já é um exemplo diferente, já é o segundo exemplo de time traveling, certo? Onde podes Sim, saltar já de... é que eles criam vários universos para lá. Exato. Cada vez que eles saltam no tempo, criam uma nova linha temporal. Exato, Sim. e altera o outcome do futuro. Mas, Sim. e agora, corrijo-me outra vez, porque eu acho que ou não vi o Butterfly Tu Effect, viste, sim. talvez tenha visto, mas Yeah. já não me lembro bem. Mas não é nesse filme que, por muito que ele tente mudar as coisas, e apesar de mudar algumas coisas, Sim. o futuro tende a autocorrigir-se e a levar exatamente ao Sim. mesmo resultado? Sim, mas, e spoiler alert para quem não viu o filme, no fim das contas, ele decide que tem que se, entre aspas, suicidar dentro da barriga da mãe para que tudo Yeah. fique bem, para todos os amigos e os familiares fiquem todos bem. Ok. Portanto, ele de facto consegue criar uma linha temporal em que Onde não há resolve- desastres. Onde resolve tudo. Exato. Ok. Yeah. Ok. Yeah. Então nós podemos dizer que isto, o Butterfly Effect, não é bem uma nova linha temporal, porque ele realmente consegue corrigir o curso das coisas. Isto Certo. é uma nova linha temporal Onde ele não onde existe. realmente está tudo bem. onde está tudo bem porque Exatamente. ele não existe. Porque ele não existe. Exato. Sim. Exato. Portanto, é uma linha nova Exato. temporal. Mas Exato. como é que ele se mata dentro da barriga da mãe? Consegue. Ele enforca-se Enforca-se no no cordão umbilical. cordão umbilical. Ok, isso é yeah. dramático. Yeah. Um, Yeah. Eu lembro, o Butterfly Effect foi, durante algum tempo, foi um dos meus filmes preferidos. Eu adorava o Butterfly Effect. Hoje em dia já não acho assim tão surpreendente, porque já há coisas melhores, mas sim. Sim, na altura foi um grande filme. Foi um grande filme, foi tipo groundbreaking quase. Nesse género de filmes de sci-fi, mais série B, I guess. sim. Yeah. Mas olha, agora digam-me uma coisa. Sim. É assim, teoricamente, se realmente o tempo é uma linha fixa, só o facto de nós teorizarmos a viagem do tempo é impossível, não é? Mas se realmente nós tentássemos estabelecer regras realísticas para a viagem no tempo, qual faria mais sentido? Realmente nós andarmos sempre na mesma linha temporal e realmente o destino ter uma realidade, porque realmente está tudo pré-definido, ou se é possível a criação de várias linhas temporais diferentes e vários universos paralelos. Eu vou dizer que, por causa da mecânica quântica, vou dizer criar vários universos paralelos. É o mais plausível, digamos. Plausível, Yeah. ok. Eu diria que realisticamente não é de todo possível Exatamente, viajar no possível. tempo. Sim, sim. Mas, But believe, dude, mas- believe. Quer dizer, ok. Tecnicamente, todos nós estamos de facto a viajar no tempo. Sim. Neste preciso momento. Sim, true. Ah, Tempo e no espaço. Estamos a viajar no tempo e no espaço. Estamos a percepcionar o tempo a andar para a frente e para trás. Mas eu digo que eu e as pessoas que percebem de facto disto, que não sou eu, mas supostamente as leis da física proíbem a viagem no tempo. Porque isso ia alterar, ia mexer com a causalidade, e diz que a causalidade é uma coisa muito importante para a maneira como o universo funciona. Não é como se houvessem regras que não podem ser quebradas. É a própria arquitetura do universo simplesmente não permite que isso aconteça.
é impossível. Mas, se de alguma maneira, isto não é absolutamente impossível, eu detesto o argumento de mas imagina todas as coisas que já foram descobertas que antes pensava que não era possível e agora é possível. Ok, vamos por esse caminho durante 5 minutos. I mean, mas é tipo... Eu sei, mas há física, há regras da física que não há maneira de alterar. Mas You have to believe. Mas se calhar há campos inteiros da física que nós ainda não compreendemos, portanto vamos por aí durante um bocado. Aquilo que parece ser sugerido pela mecânica quântica, como tu estavas a dizer, Sara, é que devido ao princípio de incerteza do Heisenberg, que basicamente nos impede de saber onde é que estão as partículas não permite saber onde é que estão as partículas, não permite saber simultaneamente onde é que estão as partículas e como é que elas estão a viajar. E a um nível quântico, todas as partículas não existem num lugar específico, elas existem numa nuvem de probabilidades, elas podem existir em vários lugares ao mesmo tempo, estão a existir em vários lugares ao mesmo tempo e podem imprevisivelmente dar um resultado ou dar outro resultado. Mas o importante aqui é, se tu, como cientista ou whatever de mecânica quântica, se fores analisar esses dados, se conseguires analisar esses dados, o outcome, portanto, o resultado vai ser diferente só por estares a analisar. Sim, absolutamente correto. Portanto, é por isso que eu digo que o facto de criarmos universos paralelos é mais plausível do que haver um time loop predestinado, fechado. Haver um destino. Exato. Eu compreendo. Força, Rui, tu consegues. O Gui tem muita dificuldade em aceitar isto. Tem muita dificuldade. Pronto, ok. É absolutamente verdade. Tens razão, é verdade. Uma partícula, nós não sabemos onde é que ela está, não sabemos para onde é que ela vai até a observarmos. O facto de a observarmos obriga a partícula a escolher uma trajetória ou outra. E também já está experiencialmente demonstrado que, enquanto tu não a observares, ela está literalmente em 2 lugares simultaneamente, em 2 trajetos diferentes simultaneamente, e quando tu olhas, obrigas a ir por um trajeto e não o outro. E aí, nesse momento, concordo contigo. Time traveling, space traveling. Mas isso não é time traveling, porque não voltaste ao passado. Tu estás neste momento em 2 sítios. Não, estás a alterar o futuro. Então quer dizer que os universos paralelos são plausíveis. Sim, os universos paralelos são plausíveis. E então a teoria da viagem no tempo, em que se cria uma nova linha temporal, ela poderá realmente acontecer. Precisamente. Excepto no aspecto em que não consegues viajar no tempo. Mas tu não viajas no tempo, tu vais para um outro universo. Não, mas ok. Percebes? Sim, eu percebo, mas então por essa lógica, cada vez que eu atiro uma moeda ao ar, estou a criar um universo diferente. E é verdade, e estou de facto a criar um universo diferente, mas não estou necessariamente a viajar no tempo. Para além do facto de estar de facto a viajar no tempo o tempo todo. Mas estás... Porque ainda não consegues. Sim, mas nós estamos... O tempo não existe. Sim. O tempo é uma dimensão. Sim. Portanto, por essa lógica, acho que um dia possivelmente será possível. Anyway, eu acho que estamos a perder-nos muito na parte científica da coisa e não estamos a mencionar filmes. Não, mas é interessante. É interessante. Eu prometo que hei de escrever um artigo sobre viagens no tempo e a tentar perceber exatamente o que é que a ciência diz e porque é que é possível e porque é que não é possível. Eu prometo que escrevo um artigo desses para quem estiver interessado. Mas mas aqui uma curiosidade, o Stephen Hawking, aí há uns anos, ele fez uma festa para viajantes do futuro. É verdade. Ou viajantes do tempo. Viajantes no tempo, sim. Portanto, ele fez uma festa, imaginemos, à segunda-feira, e na quarta-feira mandou os convites. E ninguém apareceu. Agora, a questão é... não sei, Gui, tu que és mais entendido na matéria, qual é que é a teoria do Stephen Hawking aqui? É realmente
que as pessoas conseguem viajar dentro da mesma linha temporal, porque assim, se ele realmente fez isso, é porque ele acredita que é possível haver viagem no tempo, certo? Eu acho que ele fez isto, eu acho que ele fez isso exatamente para demonstrar que não é possível. Para que não é possível, é isso, que não é possível. Mas, se eu estou a compreender bem a tua pergunta, então, se de facto houvesse alguém a aparecer nessa festa, Exato. o facto de... Ficaria provado que existe viagem no tempo. sim, ficaria provado que existe viagem no tempo. A questão é que, se no dia da festa, na segunda-feira, antes de ele ter enviado os convites, não apareceu ninguém, e a viagem no tempo é possível, e os viajantes no tempo foram a essa festa, então isso diz-nos que há vários universos. Porque no universo em que o Stephen Hawking fez a festa e depois enviou os convites e não apareceu ninguém, olha, não apareceu ninguém. Mas se calhar está a haver um universo paralelo onde os viajantes no tempo voltaram para trás e criaram um universo alternativo onde essa festa de segunda-feira de facto teve os viajantes do tempo todos lá a festejarem. Portanto, o facto de neste nosso tempo não terem havido viajantes no tempo na festa de segunda-feira significa que há vários universos. Sim, sim. Portanto, só mais uma prova de que esse é o mais plausível. É o mais Exato. plausível, sim. Exato, Yeah. exato. Vocês viram o filme Looper aí há uns anos? Sim, vimos. Lembram-se como é que acaba? Que agora já me estou um bocado esquecido. Mais ou menos. Porque a teoria do filme era que realmente nós estamos dentro da mesma linha temporal. Não é? Agora, eles conseguem quebrar o ciclo. Eu não me lembro do final. Vocês lembram-se? Era qualquer coisa que ele matava-se ele próprio no passado. Epá, Era qualquer coisa assim. honestamente não me lembro. Eu não me acaba lembro esse exatamente, filme. mas há aquela cena Exato. tipo ao pé da plantação de milho ou whatever, Sim, em que ele se mata a ele próprio, I think. Não me lembro. Já não me lembro. Esse filme é um bocado Mas, esquecível. epá, olha, eu não me lembro do filme, mas eu fiquei com a sensação na altura que o filme era realmente muito bom. Era giro. Sim, não- era engraçado. não me lembro sim. do filme já, não me lembro do filme. Mas então pagando. Olha, podemos pegar agora, faltam aqui uns minutinhos antes da opção da semana. Podemos aqui falar um bocadinho sobre Agents of S.H.I.E.L.D. Está agora em pausa. Sim. Portanto, é assim, em Agents of S.H.I.E.L.D. nós temos a teoria de que as personagens estão na mesma linha temporal, porque o passado influencia o futuro influencia o passado. Sim. Agora, as personagens vão ter que sair do loop porque senão a Terra é destruída. Sim. Ok? Agora, teoricamente, como é que isso será possível? Porque todas, como nós já discutimos neste episódio, todas as nossas ações já estão predestinadas. Portanto, como é que vocês veem que eles poderão sair do loop? Pois tem que ser qualquer coisa em relação à Daisy, não é? Tem que acontecer qualquer coisa para ela não destruir o mundo. Ou, eu não sei se não foi a Daisy que destruiu o mundo. Eu cheiro-me. É assim, a Yo-Yo do futuro disse que o causador de tudo foi o Coulson. Exatamente, exato. Que é a decisão dele que São importa. as decisões dele que levam àquilo. Epá, só uma parte aqui, esse episódio tipo, acabou comigo completamente. Tipo, essa cena da Yo-Yo, eu tipo... I could not handle it. É tipo muito, muito intenso. Ver a Yo-Yo daquela maneira Pá, partiu-me o coração, for sure. completamente. Mas sim, pois nós ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, porque nós, de certa maneira, ainda só vimos um time traveling nesta parte da temporada. Ainda vimos Sim, Só os vimos irem para o futuro. irem para o futuro, ainda não aconteceu Exatamente. mais nada a não ser ver a Yo-Yo. Exatamente. Agora, aquela cena toda da Yo-Yo e do Mac ainda não aconteceu também. Aquilo que a Yo-Yo do futuro diz ainda não aconteceu, do fogo. O Mac vai morrer. O Mac vai morrer. Não, Não, isso não. ainda nada disso. Ou melhor, já aconteceu tecnicamente. Já aconteceu tecnicamente, mas não... Eles é que agora estão a viajar para o passado, para um momento em que isso ainda não aconteceu, Sim, com esperança de conseguirem mudar esses eventos. sim. O Fitz
não foi neste episódio, acho eu que não foi neste episódio, talvez no episódio anterior ou no outro antes desse ainda, ele parece estar absolutamente convencido de que não é possível mudar nada. Sim. Que eles estão inevitavelmente e interminavelmente presos nesse loop para a frente e para trás. Mas pensem assim, então quem decidiu pô-los no futuro, essa decisão veio de alguém que acha mas que aqui pode tu mudar. acabas com a galinha e o ovo, percebes? Sim, Tu não consegues chegar a esse momento. Porque tu estás no loop. O loop não tem princípio ou fim. Entendes? sim, Tu estás ali. sim, Portanto, Porque entendes? quem avisa porque é o Enoch que os transporta para o futuro. sim, Quem avisa o Enoch para os transportar para o futuro são as pessoas do futuro a avisarem no passado. sim, Mas essas pessoas do futuro não o podiam avisar no passado se não soubessem já que as coisas iam acontecer dessa Sim, maneira. Portanto, sim. mais uma vez estás no loop. Como eu acho que isto se vai resolver à custa do Gravitonium. O Gravitonium é lá o Applied Phlebotinum deles. Uhum. Eles podem fazer o que quiserem com aquilo, podem dizer que tem todas as propriedades quânticas e mais algumas, e cheira-me que não é de facto a Daisy a responsável pela destruição Sim, é o do mundo. Gravitonium. Vai ser o Gravitonium, e que não sei, o Fitz ou a Gemma vão descobrir uma propriedade qualquer, mas lá está, mas o que é que eles podem descobrir agora que não descobriram já nas 20 vezes anteriores? Exatamente. É isso mesmo, Yeah. percebes? Portanto, qualquer teoria que nós tenhamos barra no facto de que está tudo predestinado já a acontecer. Yeah. Mas eles vão ter que sair do loop de alguma maneira. Eles vão ter que sair porque a Terra ainda pode ser destruída. né? Yeah. Senão, tipo, Agora- estragava agora- tipo, tudo para os filmes da Marvel. Não, Pois. há várias coisas de magia aqui a acontecerem. Eventualmente até podia ser o Ghost Rider a aparecer outra vez. Pronto, é magia e a magia resolve estas coisas. Mas Ou cheira... o Doctor Strange. Ou o Doctor Strange, sim. Não, mas cheira-me que vai ser aqui mais uma vez, à semelhança do Dark, cheira-me que vai ser um elemento estranho, uma coisa que nós ainda não vimos, que não pertence a esse loop, que vai entrar e vai permitir alterar as coisas. É assim, o que estás a dizer em relação ao Ghost Rider faz sentido, porque ele neste momento está num outro universo. Yeah. Portanto, ele não está dentro do loop, né? Ele pode sair e entrar, porque ele viaja entre universos. Yeah. Portanto, realmente, o facto de ele voltar para o universo onde eles estão pode quebrar o loop, faz sentido. Yeah. Porque temos esse elemento e também temos toda a história do acordo que ele fez com o Coulson, que ninguém sabe o que é. Exato. Yeah, Portanto, isso pois também é. vai- Pois é. Pois é, vai ter olha. que voltar, em algum momento. Exato. E nós sabemos que o Coulson está a morrer. Então sabemos que o Coulson está a Sim. morrer. E pode ser, porque ele parecia muito certo neste, tipo, como muito decidido neste último episódio. Tipo, Sim. ele se calhar sabe alguma coisa que as outras personagens não sabem. Sim, quase certeza. Ele deu uns olhares em uma ou outra vez que davam a entender que ele estava a ver mais do que nós. Só para ser aqui, para desviar aqui um bocadinho, o Mac deve mesmo morrer, porque o ator já deu a entender que quer partir para outra, Ok. em algumas entrevistas. Então é bem provável que. E mesmo também em termos da personagem, acho que Sim. é trágico, mas Sim. acho que fecha muito bem a sua jornada. Sim. Não é? Coitado do Mac, ele já está a Yeah. precisar de um Sim. break. Quer dizer, mas Yeah. não, morrer não seria esse break, não é? Tipo, coitado. Opa, mas pronto, tipo, perdeu Sim. a filha 2 vezes. Sim, tá- sim. Ele está com ali muitos traumas. E olha, e outra coisa Yeah. interessante mencionares isso do Mac, porque eu sigo a. A atriz a Daisy, como é que. como é Chloe Sim, Bennett. Chloe Bennett, a Chloe Chloe Bennett, Bennett, eu sigo-a yeah. no Instagram e estou sempre a ver as Insta Stories dela. E ela partilhou há umas semanas, estava tipo no set do Agents of S.H.I.E.L.D. e ela partilhou qualquer coisa a dizer: bem, acabámos de filmar este episódio, muitas lágrimas, estamos tipo todos a chorar, portanto sim, alguma coisa vai acontecer. Exato. E é assim, e também outra coisa, o episódio número 100 é daqui a 2 episódios, portanto, é o episódio número 12.
Portanto, vai ter que Sim. acontecer algo bombástico no trailer Sim, número 100. sim, sim, E sim. poderá realmente ter algo a ver com o Mac. Yeah. Yeah. Yeah, tudo dá a entender isso. Fogo, o Mac morre em fogo, Ghost Rider, maybe. O, I don't know. o Coulson Yeah. está a morrer, o acordo que ele fez com o Ghost Rider foi que quando ele estivesse quase a morrer, o Ghost Rider passava para ele Maybe. para o manter vivo como uma espécie de negócio. Talvez. Mas ele não queria ver o Coulson como Ghost Rider. Eu também não, mas... Ou então o Não. Coulson já é o Ghost Rider agora. Oh. I don't know. Nós chegámos a Não ver, sei. nós chegámos a ver o Reyes ainda com o Ghost Rider dentro dele. Sim, sim. Portanto, não Sim. duvido que Ele o foi Coulson embora seja com o Ghost neste Rider momento. dentro dele. Exato. Pá, não sei. I'm like... Estou curiosa, estou a Pá, gostar. mas esta temporada está a ser tão boa, tão boa. Está muito boa. Se bem que acho que o Cassius, aquela cena final do Cassius foi assim um bocadinho fora de formato. Yeah, foi uma pena. Foi um Foi um bocado desperdício. de desperdício de personagem, porque estava a fazer um build-up tão giro, mas... É verdade. Mas pronto, a discussão do Gui está no site, já tanto Exatamente, outra exatamente. discussão do Gui. E vamos aqui já para a opção da semana, pessoal. 4 minutinhos. Yep. Sara, o que é que andaste aí a ver? Conta-me tudo. Olha, ver para além de Dark não vi muito mais, portanto, eu vou dizer ouvir. Ok. Algumas músicas da banda sonora de Black Panther já saíram, como nós já falámos num episódio anterior, é o Kendrick Lamar que está a fazer... Exato. A curadoria, vá, digamos assim. Sim, exato. É tipo o master da banda sonora, está muito inserido. E, opa, as duas músicas principais que saíram, acho que são 3 de facto, mas há 2 delas que eu adoro absolutamente. É a música All the Stars, is that right? All the Stars. All the Stars do Kendrick Lamar com a SZA. É uma música fantástica, recomendo ouvirem. E também a música com o The Weeknd, a nova, que saiu na última sexta-feira, se não me engano. É absolutamente genial. A sonoplastia daquela música, as decisões melódicas, o sampling que ele faz, acho que estão perfeitamente... Sim, a música chama-se Pray For Me e acho que essas duas músicas integram-se na perfeição no que é o mundo do Black Panther. Portanto, acho que aumentou o meu hype ainda mais por causa dessa banda sonora. So, yay! Boa. Black E Panther. tu, Gui? A minha obsessão da semana, se eu tiver de ser honesto, é capaz de ter sido o trailer do Ant-Man and the Wasp. Yeah. A sério, eu já devo ter visto esse trailer para cima de 10 vezes. Já vi todos os vídeos de detalhes e teorias, mas nem é pelos easter eggs ou pelo aquilo que se tira do enredo acerca do trailer. É o trailer em si. Está tão bem feito, a música está tão bem escolhida, a montagem do trailer está tão boa. Eu sei que é um bocado um desperdício estar aqui a trazer uma coisa que provavelmente já toda a gente viu, não estou a trazer rigorosamente nada de novo, mas para ser honesto, é isso que me tem captado a atenção estes últimos dias. Muito bem, muito bem. Cada um com a sua opção. Yep. Não se julga. E tu, Daniel? Bom, eu não vi assim grande coisa esta semana, para ser sincero, mas vi o primeiro episódio de Carbono Alterado. Que em português soa muito a mal o nome, mas pronto, em inglês é o Altered Carbon. Sim. Que é só a série mais cara da Netflix até hoje. Ok. Ok. Não sabia. E o primeiro episódio gostei muito porreirinho. Eles não entregam tudo, portanto nós estamos assim um bocadinho à nora ainda, o que é bom, o que é muito bom. Mas em termos de níveis de produção, efeitos especiais, está tudo no ponto. Os atores parecem estar bons, portanto fiquei muito interessado para ver o resto da temporada.
Hoje ia ver o segundo episódio, mas a Netflix trocou aqui as voltas e já estreou Cloverfield, portanto Ah, yeah. vou ter que ver Cloverfield, portanto não há hipótese. Mas depois continuo a ver o Carbono Alterado, que é um excelente nome. Mas pronto, mas a série tem muito bom aspecto, muito bom aspecto mesmo. Pois tem, por acaso. Yeah. E bom pessoal, ficamos aqui por hoje. Voltamos para a semana com mais coisas geeks. Sari Gui, adeus. E Adeus. até para a Tchau, semana, pessoal. pessoal. Tchau, pessoal. Adeus.